E as temperaturas despencaram nessa semana em grande parte do país, em São Paulo, no sul do país. Fizeram as crises de asma e rinite alérgica voltarem com força. O problema é que são doenças que têm sintomas muito parecidos com a da Covid-19. E os especialistas explicam agora como que a gente consegue diferenciar cada caso. Tosse, secreção, cansaço são velhos conhecidos de quem tem doenças respiratórias. Quando a gente puxa o ar e os brônquios não enchem, a gente fica com um sufocamento. Coceira no nariz, coceira na garganta. Se ela ataca muito forte, eu lacrimejo. E o novo coronavírus tornou-se uma preocupação a mais para essas pessoas. Eu trabalho remotamente dentro da minha casa e eu só saio se for muito necessário mesmo. Quando começa a coçar a garganta, os olhos começam a inchar, eu já tomo um antialérgico. A asma e a rinite são espectros da mesma doença e estão frequentemente associadas. É estimado que no mundo e no Brasil, cerca de 10% da população tem asma e cerca de 30% da população tem rinite alérgica. Ou seja, 1/3 da população tem algum tipo de alergia respiratória. E é muito comum elas virem juntas, a asma e a rinite. A asma atinge mais de 20 milhões de pessoas. Todos os anos, o Ministério da Saúde registra, em média, 350 mil internações por conta da doença, o que faz da asma a terceira maior causa de hospitalizações no SUS. A asma é uma doença inflamatória das vias aéreas e a inflamação das vias aéreas faz com que uma musculatura que tem ao redor dos brônquios, que em espiral, ela se contraia. E isso aí é um dos principais fatores que tem um chiado no peito. O tratamento se dá principalmente por meio de medicamentos de inalação. Desde pequena eu faço acompanhamento médico e eu faço uso de medicamentos como a bombinha, por exemplo, e eu faço bastante inalação também. A estudante tem asma desde os 4 anos e, graças a esses hábitos, controla bem a doença. Por conta dos medicamentos que eu tomo e o acompanhamento médico que eu faço, faz muito tempo que eu não tenho uma crise que seja preocupante. A rinite alérgica também é uma inflamação das vias aéreas provocada por estímulos bastante variados. No Brasil, que é um país tropical, os principais alérgenos são a poeira doméstica, que são os ácaros e fragmentos de inseto, o pólen, descamação e pelo de animais domésticos e o mofo. O tratamento da rinite alérgica compõe em 3 abordagens. A primeira é a farmacológica, tá? Que são os típicos antialérgicos, corticosteroides, descongestionantes nasais. E por último, nós temos uma opção que são as vacinas. Desde a infância, Danusa tem rinite alérgica, um problema que se agravou ao longo dos anos por causa da profissão dela. Eu sou professora, trabalho com giz e toda vez que eu estou trabalhando, todos os dias praticamente eu tenho crises alérgicas. Os olhos começam a inchar bastante e aí eu começo a ter coceira no nariz e aí começam espirros contínuos. Sim. Eduardo também teve que aprender a lidar com esse problema. A gente que tem rinite alérgica tem um cheiro que é específico, que somente nós que temos esse quadro clínico sabemos. É um cheiro tipo de roupa guardada, é um cheiro de uma almofada, de um sofá. Tá toda hora suando o nariz e se ataca muito forte, aí começa a lacrimejar, é muito desconfortante. Para controlar as crises, ele tem uma dica de ouro. É você lavar o nariz com água corrente. Isso não custa nada e é uma dica super valiosa, porque você, se for um ácaro alguma coisa, você tira e isso alivia. A especialista também recomenda uma atenção extra à higiene da casa. Isso porque, mesmo sendo doenças crônicas, crises de asma e de rinite podem ser prevenidas. Importante deixarmos os ambientes bastante arejados, janelas abertas, portas abertas. Evitarmos objetos que acumulam poeira doméstica, como bichinhos de pelúcia, cobertores, cortinas, tapetes.
Na hora da higienização da casa, dar preferência para panos úmidos, ao invés de varrermos ou passarmos o espanador, que podem muitas vezes espalhar a poeira doméstica. Para a Ana, tudo isso já virou rotina. Não pode ter tapete, cortina, nada, porque tanto eu como os meus filhos sofremos com este mal. Quando eu fico correndo, eu fico com muita asma. A asma tá que eu fico com muita falta de ar. Eu tenho tudo, rinite, sinusite, asma, bronquite, né? Vem com o pacote todo. Aí tem que levar bombinha, tenho sempre que estar fazendo inalação na semana. Mesmo com todos esses cuidados, é só baixar a temperatura para o problema se agravar. Com a chegada do inverno, a gente acaba se fechando mais no conforto de casa. Só que esse hábito cria um ambiente propício para ácaros e fungos, organismos que provocam reações alérgicas, principalmente em quem tem problemas respiratórios. Especialistas explicam que, embora os sintomas da asma e da rinite sejam diferentes, as duas possuem gatilhos em comum. Toda doença respiratória tem um risco maior de ter sua exacerbação no inverno, né? Aqui no Brasil, especificamente, o inverno costuma ser frio e seco, né? Com isso, você tem uma aglomeração de pessoas em ambientes mais fechados, você tem exposição maior aos alérgenos, né? Existe o risco de você ter maior de infecções virais. Entre essas infecções virais, neste ano temos uma agravante, a Covid-19. A doença preocupou ainda mais quem já tem motivos de sobra. Qualquer paciente que seja um pneumopata crônico, ele tem um risco maior de desenvolver qualquer infecção respiratória que seja, e aí o Covid entra nesse aumento das infecções. Mas isso não é uma regra, né? Isso aí Covid a gente trata caso a caso. O que também chama a atenção é a similaridade dos sintomas. Tanto nas doenças respiratórias como na Covid-19, o paciente pode apresentar congestão nasal e tosse, por exemplo. Por isso, é preciso estar atento. Existem alguns sintomas que podem diferenciar as duas. Por exemplo, na Covid-19, você vai ter febre, você vai ter dores musculares e o que é muito característico, às vezes, nem todos os pacientes apresentam, mas você pode ter uma perda de paladar e de olfato. Foram essas diferenças que chamaram a atenção da Carmen Lúcia. Ela é asmática desde que nasceu e, recentemente, contraiu um novo coronavírus. Cheguei em casa com muita dor no corpo. Muita dor no corpo. Algo assim surreal que eu não consigo ter parâmetro para comparar. Logo, a cirurgiã dentista percebeu que não era mais uma crise de asma. No primeiro dia, eu já senti perda de olfato e paladar. Quando eu comecei a ter febre, e não é uma coisa comum na asma, né? Não tem nada a ver, eu já desconfiei e me isolei em casa mesmo, já me isolei do marido e do filho. Ela entrou em contato com a pneumologista que solicitou uma série de exames. Todos testaram positivo para a Covid-19. A hora que vem o exame é quase desesperador. É quase desesperador. Eu sofri demais, chorei demais, porque ninguém tem como garantir a evolução dos sintomas do Covid, infelizmente. Algumas pessoas evoluem muito mal, muito rapidamente, independente da asma, né? E outras evoluem bem, e graças a Deus foi o meu caso. Para a Carmen, o que contribuiu muito para essa recuperação rápida foi o pronto atendimento. Eu não esperei segunda-feira, por exemplo. No sábado mesmo eu procurei atendimento e já recebi o pedido para fazer os exames. Venceu a Covid? Graças a Deus venci a Covid.